Olá, Welton, tarde. Eu estou fazendo um teste aqui no meu microfone e na minha câmera. A Acho que câmera eu ainda não consigo te ver, o microfone sim. isso ainda não está saindo som na. Deixa eu ligar aqui. Ele ainda não está saindo som no meu fone de ouvido. Mas é porque não está conectado. Você, você escreve. Welton, vamos lá. Vou mutar aqui um pouquinho, tá? Enquanto eu estou conectando. Sabe que eu tô sem meu plano de fundo aqui, porque esse ano não sei, eu não recebi Eu encontrei na página do. do SEMEAD. Na própria página do SEMEAD. Uai, ele não conectou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o assessor da sessão? Não, não, eu vou Não. apresentar também. Você vai apresentar, então tá. É porque eu acho que é o Wellington, o nosso assessor. Eu falei assim, deixa eu confirmar com ele. Francisco Wellington. Ah, tá. Qual o trabalho que você vai apresentar, Welton? Vou apresentar um estudo de caso de implementação das práticas integrativas complementares no município de Sorocaba. Sorocaba. Ok. Nossa, não tá indo mesmo aqui, viu? Meu Deus. Ele não tá indo. Eu vou. Oi. Peraí, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu tô confirmando aqui. Agora foi. Como é que você disse que é o título do seu trabalho? Tá. É o título do trabalho. Pera aí, só um instantinho. Eu falei Ah, tá, achei. Pix no SUS de Sorocaba, achei. Tá bom. Isso. Integração das PICs no sul de Sorocaba. Ah, tá. É que como é parte de uma pesquisa maior, eu preciso lembrar Entendi. o nome que é diferente da minha dissertação, no caso. Tranquilo, tranquilo. Tá bom, eu vou desligar aqui um pouquinho só para eu acertar algumas coisas, esperar o pessoal entrar, eu já volto, tá? Não, perfeito, velho. Eu também vou me assentar por alguns instantes, né? Então eu vou aproveitar esses 2 minutos aqui para pegar uma água e ficar pronto também. Tá bom, tá bom. Obrigado.
Oi, Mariana, boa tarde. Se Boa quiser tarde. testar a sua apresentação, tá? Pode colocar aí para testar. Tá bom, obrigada. Você consegue ver, Sibeli? Consigo sim. Tá Consegue? ótimo. Sim, obrigada. É Sibeli ou não? Tá certa a pronúncia? SVL, aham. Já abro minha câmera aqui, só tô terminando aqui uma observação, tá? Ok, fica à vontade. Lucas, bem-vindo. Eu não sei se você é autor também. Se for, se você quiser colocar a sua apresentação para fazer um teste, testar o seu áudio. Ok. Olá, tudo bem? Sou autor e eu vou colocar aqui a apresentação para testar. Vocês me ouvem bem? Sim, Lucas. Vocês estão vendo na tela? Sim, estamos vendo. Se você só que a gente estava. Ah, tá no Canva, né? Eu não Aham, sei se eu vou. você consegue ampliar aí a apresentação. Aí vai ficar melhor assim. Eu estou aguardando um minutinho, ver se o nosso assessor, o Francisco, entra também, que acho que ele não está por aqui ainda. Como a Claro, sem gente problema. Como a gente teve duas sessões, né, uma depois da outra, então, assim, já temos aqui os três artigos que serão apresentados nessa sessão, né? Estão todos os autores presentes. A gente vai seguir aqui a ordem, né? Vamos começar com a sua mesmo, Lucas. Tá Então, bom. você pode deixar lá na tela já. E na sequência, a gente vai para a apresentação do apoio à tomada de decisão em museus, da Mariana, e depois integração das PICs no SUS do Welton. Ah, Francisco, onde está você? Gente, eu estou tomando um cafezinho aqui, tá? Claro. Aqui é feriado na cidade hoje, aniversário da cidade. Ah, que Ontem, legal. ontem Qual teve que é a sua cidade? show. Qual que é a sua cidade? Eu tô em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Eu fiquei- Tá frio ainda. Tá calorzinho aí, típico aí do Centro-Oeste. Calor? Ah, É, mas olha, esse ano tá muito diferente, viu? A gente tá usando blusa aqui à noite. Realmente é uma mudança climática que a gente tem sentido, assim. Esse mês, a gente nunca teve temperaturas como tivemos aí nos últimos dias, de frio mesmo, de ter que usar blusa nesse período, nessa época do ano. Então, não tá tão quente assim, não, viu? É Welton, isso, Elton. Elton. Welton, tá. Que eu poderia pronunciar em alemão, Welton, né? Então, eu tinha um professor que gostava sempre brincava comigo, né? Ele chamava, ô, Velton, chega aqui, o Velton. Welton. Olha, gente, eu acho que a gente vai começar.
sem Francisco. E é isso. Eu vou tentar marcar aqui. Deixa eu só. Que o Francisco ia me ajudar aqui na marcação do tempo. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. E aí eu vou avisar ali no chat quando tiver passado 10 minutos de apresentação, né? Então, a gente tem aqui 3 artigos da nossa sessão e nós vamos trabalhar com 15 minutos. Então, deixa eu me apresentar agora para a gente iniciar formalmente, né, essa sessão de trabalhos. Eu sou professora Cibele Rech, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou co-líder, né, dos artigos aplicados em administração pública, junto com o professor Ricardo Bueno, né? Então, nós agradecemos a participação de vocês aqui no SEMEAD, no nosso tema, né, de artigos aplicados na administração pública, que é um tema que sempre traz trabalhos muito interessantes, né, pela natureza aplicada desses estudos. É um prazer recebê-los aqui. Espero que a gente tenha discussões boas aí que agreguem valor para o trabalho de vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí pela apresentação do Lucas. Lucas, é com você. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Bom, eu me chamo Lucas, vou fazer uma breve apresentação. Lucas é mestre em Administração Pública pela UFESA, é professor na PIE, ele também é professor lá da universidade, né, da UFESA, foi meu instrutor, foi o meu orientador, mais bem, na minha dissertação de mestrado. Esse artigo, ele é fruto, né? Ele é um dos artigos fruto da dissertação de mestrado e vamos lá, análise dos casos de acionamento e recebimento de valor relativo à garantia contratual. E aí, o caso do DENIT no Ceará, né? Fiz um estudo de caso na época em que eu estava em exercício no DENIT, no estado do Ceará. Atualmente eu estou em exercício na ANTT em Brasília. Vamos aqui para a justificativa, né? Nós temos um contexto problemático, a relevância da garantia contratual e a lacuna, a importância do estudo. A gente percebe que na questão do contexto, né, problemático, a gente verificou a paralisação e a não conclusão de obras públicas no Brasil, que geram custos, né, enormes para a população, impacto social grande e um grande desafio para a administração pública, né? Um dos dados do TCU em que foi observado, né, com relação ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, reportou mais de 2.000 obras em atraso ou paralisadas, né? E o conjunto, né, o somatório dos valores dessas obras, somente as obras do PAC, somaram em torno de 120 bilhões de reais. E aí, com relação à relevância da garantia contratual, a gente percebe que a exigência, né, da garantia é um instrumento legal, fundamental para que o Estado exerça a sua prerrogativa, né, coercitiva, buscando mitigar a inexecução e proteger o erário. A análise da efetividade desse mecanismo é crucial para entender a atuação da administração pública e sua capacidade de reaver os valores em caso de falhas contratuais. E a lacuna, a importância do estudo, a gente percebeu que, apesar da previsão legal e da importância teórica das garantias,
Há uma lacuna na literatura e na prática sobre o quão efetivo é o processo de acionamento e recebimento dos valores, né, como as que foram enfrentadas pela autarquia, né? Esse estudo ele busca preencher essa lacuna e investigando a concretização desses instrumentos. A, o objetivo geral é identificar os casos de acionamento e recebimento do valor relativo à garantia contratual e as contribuições esperadas, fomentar discussões aprofundadas no campo da infraestrutura e das políticas públicas, oferecendo os dados empíricos da comunidade acadêmica e fornecer subsídios valiosos para os gestores, profissionais atuantes no segmento, visando aprimorar a gestão e aplicação das garantias contratuais. Aqui no referencial, aqui eu trouxe o referencial teórico, com base nas contratações públicas, trazendo ali as doutrinas, leis, decretos, instruções normativas do TCU. Então, aqui eu trouxe o marco legal o marco regulatório da licitação pública, e assim são apresentados os procedimentos prévios à contratação. Em seguida, são evidenciadas as características dos contratos públicos, dos contratos administrativos, né, e as prerrogativas de direito público que a administração possui quando ela vai contratar, que é a fiscalização do contrato, a aplicação de sanções e a exigência dessa garantia. A metodologia do trabalho, ele foi com uma pesquisa bibliográfica, né? Depois uma pesquisa exploratória, com estudo de caso, depois uma pesquisa descritiva com o levantamento dos dados e o tratamento desses dados, né? Dados secundários, método quantitativo. E na primeira etapa, né, a universidade enviou um ofício à autarquia, lá o DENIT, para que fosse autorizado o acesso aos sistemas corporativos. Uma vez tendo acesso aos sistemas, a gente teve que fazer uma delimitação temporal, e aí a gente pegou os últimos 10 anos, porque a gente percebeu que os dados por mais de 10 anos, né, tinham muitas imprecisões e os dados estavam incompletos. Na sequência, a gente verificou a quantidade de contratos, né? O total foram 115 contratos, mas em torno ali de 13 contratos não puderam ser considerados por não ter todos os dados ou o acesso a eles não foi possível. Então, a gente trabalhou com um universo de 102 contratos. Em seguida, foi feito, né, a construção do banco de dados, né, que ocorreu, esse período de coleta ali, ele ocorreu entre novembro de 2022 a maio de 2023. Então, foi extraído o banco de dados, a planilha de Excel, e aí por meio dos sistemas, né, que a gente teve acesso. E aí, nesse banco de dados, foi possível extrair os dados gerais dos contratos, e em seguida foi feita a verificação das ocorrências nos contratos. Essas ocorrências verificadas estavam relacionadas à ocorrência de atraso na execução do objeto por parte da empresa, se a obra finalizou no prazo inicial previsto, se houve, né, falhas na execução, e havendo a falha, que houve o procedimento próprio da administração pública, né, que no caso é o processo administrativo de apuração de responsabilidade, se houve a aplicação de penalidade e, por fim, se houve o acionamento da seguradora, né, e o recebimento do valor da garantia. E aí, com base nisso, a gente chegou aos seguintes resultados, né? O total ali, eu trouxe esses dois gráficos, uma tabela, em que eu separei ali por tipo de contrato, né? E aí, é, e aí o tipo de contrato ali que mais
que teve uma maior média, né, por valor de contrato foram as obras de engenharia. Essas obras de engenharia, elas são ou manutenções ou construções de rodovias, né? O DENIT ele é responsável pela manutenção e construção, né, de rodovias federais. Então, esse foi o valor de 19 milhões, por valor de contrato, a média, né? Foi o contrato que teve a maior média, né? E também, de acordo ali com a tabela ao lado, o tipo de intervenção que teve o maior quantitativo de falhas, né? Então, o total foram identificadas 44 falhas, sendo 39 no tipo de intervenção, né, no tipo de contrato, as obras de engenharia. Em seguida, foram verificados, né, os procedimentos que a administração pública efetuou, né, iniciou com base nessas ocorrências verificadas, processo administrativo de apuração de responsabilidade, né, o total ali de 28. E aí esse procedimento ali ele é regido, né, pela lei de licitações, tanto a antiga quanto a nova, e uma inscrição normativa interna ali da própria autarquia. E com base nesse procedimento, foi verificado que foram aplicadas, né, penalidades às empresas, né, advertência, multa, impedimento de licitar, rescisão contratual, suspensão. Então, de acordo aí com essas informações, 55,6%, né, foi o percentual das sanções envolvendo multa e devolução de valores. Mais da metade foram relacionados ali ao dano, né, dano ao erário, né. Esse total esse percentual, ele representou 10 contratos que tiveram aplicação de multa ou devolução de valor. Em seguida, foi verificado cada contrato, né, o valor da multa e o valor da garantia de cada um deles, né. A barra marrom, ela representa o valor da multa aplicada pela autarquia e a barra azul representa o valor da garantia, né? O valor coberto pela apólice do seguro-garantia, fornecida ao DENIT no momento da contratação, né? No momento que ela ganhou a licitação. E aqui chamo a atenção, né, para o fato de que todos os casos, né, todas as multas aplicadas às empresas contratadas, né, todos tiveram um valor superior ao valor da garantia, representando aí um grande risco à administração pública, pois muitas vezes as empresas não têm condições de arcar com o prejuízo, e a União tem que, além de acionar a seguradora, né, o seguro-garantia, ela tem que acionar a empresa na justiça, né, e aí acaba demorando muito tempo para conseguir reaver esses valores. E aí, com relação ao contrato ali que eu destaquei, o 990, 2017, ele foi o único caso em que o DENIT conseguiu que o valor fosse pago pela seguradora, né? Além disso, ainda teve ainda foi identificada essa dificuldade por parte da administração pública em acionar e receber o valor. Nesse caso, né, do acionamento da garantia desse contrato, ele tinha como objeto a execução de obras, né, por meio de um viaduto até a cidade lá de Horizonte, uma rodovia, a BR-116. Teve um início do procedimento de sancionador, né, em 25 de outubro de 2018. A seguradora foi acionada, foi ressarcida à União, né, de forma integral, o valor coberto lá do seguro. E como ele não foi possível, né, o valor da garantia era 234 mil. O valor da multa foi 473 mil. E aí essa diferença de 239 mil, a Procuradoria Federal
ela foi e acionou, né, a justiça. Então, desde abril de 2020, essa ação judicial está rolando ainda. E partindo para a conclusão, a gente verificou, né, uma efetividade limitada da garantia contratual, com baixo índice de acionamento e recebimento. Então, dos 102 contratos analisados, apenas um caso resultou no acionamento e recebimento efetivo do valor relativo à garantia. Verificou-se também a insuficiência do valor recuperado. Mesmo no caso de sucesso, né, o valor da garantia recebida não foi possível, não foi suficiente para cobrir o dano, né, causado. Demora no ressarcimento, observou-se uma demora ali significativa de mais de 500 dias para recebimento, né, entre a ocorrência do dano e o ressarcimento ao erário por parte da seguradora. Contexto legal, e perspectivas futuras. Existia uma limitação por parte da lei anterior, né, da lei 8666, em que o percentual ali de seguro era entre 5% e 10%, e houve avanços na nova lei de licitações, trazendo esse percentual aí até 30%. Então, houve um avanço na legislação com relação a isso, né, o aumento do percentual em que a administração pública pode requisitar ali do contratado. Recomendações e desafios, é, necessidade de reavaliação. Os, os resultados estimulam uma reflexão crítica sobre a fragilidade das sanções pecuniárias e a efetividade dos mecanismos existentes de garantia na administração pública. Aperfeiçoamento contínuo. Sugere-se um aprofundamento em estudos futuros que possam investigar os fatores que contribuem para a ineficácia atual, abranger um leque maior de entidades da administração pública, analisar a aplicação e os impactos da nova lei de licitações na prática e aprimorar a gestão das garantias para assegurar as prerrogativas de direito público da administração contratante. Aqui eu trago as referências bibliográficas e obrigado. Obrigada, Lucas. A gente vai fazer a discussão no final. Então, anotem as perguntas de vocês e vamos já dar as boas-vindas aí para o Francisco, que é o assessor dessa sessão. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, professora, e desculpa, por ter tido um problema e ter entrado atrasado. Tranquilo, faz parte. É, vamos agora então para o trabalho da Mariana. Mariana, pode colocar seu trabalho na tela, iniciar a apresentação. Tá bem a apresentação? Sim, Tá? Sim, Deixa eu só colocar que ela tá na ordem errada aqui. Então, boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou museóloga, sou mestre em museologia, mas a minha primeira formação foi em administração de empresas. E quando eu iniciei o curso de museologia, a proposta era aplicar as ferramentas de administração na gestão dos museus, porque isso é uma grande carência na área, né? Existe muita dificuldade, muitos museus sofrem e fecham as portas por conta desse problema, dessa dificuldade em gerir os seus recursos, as suas atividades em geral. Então, esse meu projeto, esse meu trabalho nasceu de um projeto em 2018, quando eu estava fazendo uma especialização na Universidade de Aveiro, em Portugal, onde eu fiz a especialização era em ciência política com ênfase em desenvolvimento sustentável. Então, a proposta era definir indicadores próprios, customizados para museus, para medir o índice de sustentabilidade. Porque na época, até hoje, muito se falava em desenvolvimento sustentável, principalmente lá em Portugal era muito forte esse assunto, esse tema, mas havia muita propaganda apenas. Hoje nós chamamos de greenwashing, né? Mas seriam
você ter lá um selo de conformidade com a Agenda 2030, mas será que a instituição realmente gerava resultado? Como os museus se tornaram um protagonista desse tema, então a proposta foi desenvolver esse modelo para medir o índice de sustentabilidade, para saber em que parte, quais eram as ações dos museus que realmente geravam impacto dentro daquele contexto da Agenda 2030. E, com base nisso, eu produzi esse meu artigo no âmbito da disciplina isolada que eu cursei esse semestre no programa de pós-graduação, né, de doutorado na USP. Eu tenho intenção de dar continuidade ao doutorado nos próximos anos. Então, o professor, ele propôs que a gente fizesse um artigo para submissão no SEMEAD. Então, eu dei continuidade. Então, o projeto consistia com a medição do índice, né? Nós fizemos lá, houve publicação dos resultados, nós conseguimos definir alguns indicadores com base lá na Agenda 2030 da ONU, e com isso nós implementamos algumas ações, fizemos uma segunda medição do índice de sustentabilidade na rede de museus. A rede de museus de Famalicão é um órgão que é associado à Câmara Municipal, que lá seria a nossa prefeitura, e eles auxiliam os museus, são 10 museus que pertencem à rede. Eles não administram diretamente, mas eles apoiam algumas ações, até porque a maioria desses 10 museus, eles têm administração própria, eles não são vinculados à Câmara Municipal. Então, foi a rede que propôs a implementação desse projeto. Só que depois dos resultados obtidos, tal, nós trabalhamos muito no contexto dos resultados globais, ou seja, medir o índice de todos os museus para ver como é que estava o resultado, até para a Câmara Municipal utilizar, para ver se ela deveria entender, né, para entender como o setor cultural contribuía para o desenvolvimento sustentável, lá para os parâmetros da Agenda 2030, qual que era o papel do setor cultural, mais propriamente dos museus. Então, eles usaram muito nesse contexto global, o contexto de todos os museus. E uma falha, assim, uma lacuna que eu percebi foi como nós vamos olhar para o museu individualmente para que a rede de museus pudesse empenhar mais investimento naqueles museus. Porque, no fim, os que estavam com resultados piores, eles, claro, iam acabar prejudicando os outros, tendo em vista que a Câmara Municipal tem um olhar global, né, do resultado global da resposta dos museus no contexto da Agenda 2030. Então, veio essa oportunidade de aplicação do método multicritério para tomada de decisão, ou seja, a proposta é que era fazer um teste, né, para verificar se esse método realmente poderia ser usado nesse contexto de tomada de decisão lá para as pessoas que fazem o gerenciamento da rede de museus lá de Famalicão. Então, inicialmente, a proposta foi utilizar um método elétrico, o elétrico 1, né, para fazer a análise de decisão, para tomada de decisão, e o modelo Critique foi usado para definição de pesos. Eles são modelos de decisão que auxiliam na tomada de decisão. O Critique, ele é um modelo que ele gera pesos e depois você usa aqueles pesos para fazer o cálculo de superação, para entender qual o melhor resultado pelo Electri 1. Então, a metodologia do trabalho ela foi estruturada em 4 partes. Primeiro, eu fiz a pesquisa bibliográfica. Existem várias aplicações já desses métodos no contexto do museu, mas não muito na relação da gestão do museu, mas sim para a tomada de decisão, para definir sobre exposições, para entender como é que o público responde a um tipo de evento no museu, tal. Nesse contexto, mais a gestão mesmo do museu, de tomar decisões, mesmo na gerência de investimentos no museu, de definição de atividades que são mais importantes que a outra, tal. Isso não foi, eu não reconheci na pesquisa bibliográfica, não havia muitos artigos aplicando esses métodos no contexto dos museus.
Os dados que eu utilizei no meu trabalho lá dos redes de museu de Famalicão, eles foram tabulados, foi uma pesquisa descritiva. E a escolha dos métodos, ele foi baseado na literatura. A literatura diz que o método Electri 1, ele é muito utilizado quando é esse contexto de ODS, porque ele é um método que ele não é de compensação. Ou seja, o método multicritério ele é definido em dois modelos. O método que são aqueles que compensam, ou seja, uma alternativa, ela compensa a outra, ela pode, o fato de uma ser menor que a outra, uma pode compensar os resultados. O Electri 1, ele não é compensatório. Isso foi importante para mim, porque lá as alternativas, elas são baseadas os critérios, desculpa, são baseados nos pilares, pilar cultural, pilar econômico, pilar social e pilar ambiental. Então, não poderia haver compensação, porque eu quero medir de cada um, eu quero saber qual que é a resposta de cada museu em cada um dos pilares. Eu não quero essa relação de compensação entre os critérios. Para fazer esse trabalho, eu utilizei o Excel e um software que é até de um brasileiro que criou esse software, que é o J Electric, que ajuda bastante no desenvolvimento do trabalho. Eu vou citar aqui que foi o meu professor, né, o Luiz Hernan Pinochet, que ele fala que a principal fase para que você tenha bons resultados na aplicação do método multicritério, é essencial que você entenda o problema que você tem e para que você possa buscar o método que traga mais clareza nos resultados. Até porque, quando é uma tomada de decisão, vão entrar pessoas fora, né, do contexto dos estudos, talvez elas nem compreendam muito bem como que funciona esse modelo. Então, o ideal é que você tenha muita atenção nesse momento, entenda como os métodos vão responder os resultados dos métodos vão responder se é aquilo mesmo que você precisa, o resultado que ele te dá. Então, eu dediquei bastante atenção nessa parte, né? E o Electri 1 foi o que eu achei a melhor opção no caso. Então, segundo autores, o Electri 1 ele tem aplicação amigável e para mim, nessa aplicação realmente ele tem o resultado é muito fácil, você consegue observar muito fácil o que ele responde com base nos dados que você utilizou. Ele é um método de superação, ou seja, ele identifica no meio das suas alternativas qual delas uma supera a outra, para você ver qual é melhor que a outra. O Electri 1 também ele fundamenta-se na seleção de um conjunto de alternativas, possibilitando identificar a melhor solução para a tomada de decisão. E como eu disse anteriormente, o método Critique eu utilizei para atribuição do peso, eu utilizei ele porque eu gostaria de o menor grau de subjetividade possível. Muitos métodos multicritérios são subjetivos, porque quem define o peso geralmente são os tomadores de decisão. E eu gostaria de medir sem esse nível de subjetividade. Então, eu fiz essa definição de pesos primeiramente com Electre. E os indicadores foram 196 indicadores, né, no meu projeto lá de Famalicão. Nós utilizamos 196 indicadores para medir o índice de sustentabilidade. E aqui, para que eu pudesse verificar, analisar os critérios, utilizei só as respostas positivas. Então, eu quis que o resultado eu queria o melhor resultado. Então, foi utilizado só o contexto da maximização de resultados. Então, cada um dos pilares, por exemplo, o Museu Casa de Camilo, ele teve 11 respostas dos indicadores do pilar ambiental, ele respondeu positivamente a 11 indicadores, e é por assim, né, o social foram 23, o econômico 21 e o cultural 11. Bom, eu usei essa base, né, de alternativas, as alternativas eram os museus e os critérios eram os pilares. A definição do peso pelo Critique foi que o pilar ambiental tinha o maior peso, porque ele tem um número maior de indicadores. Da distribuição que foi feita, o ambiental foi o que tinha o maior número de indicadores. Então, acabou que o Critique respondeu a isso e disse lá que o maior peso seria o pilar ambiental. O resultado que nós obtivemos disso? Bom, os museus
o que seria o Museu de Arte Sacra e o Museu Ferroviário foram os únicos que foram superados, os outros não. Eles não foram superados. Então, os museus, o que que essa resposta me trouxe? O que que ele traz para um tomador de decisão? Ele fala que os museus que precisam de maior empenho é o Museu de Arte Sacra e o Museu Ferroviário. Os outros, eles se mantiveram, os resultados são muito parecidos. Então, num contexto global, eles não, eu não precisaria trabalhar tanto, seria melhor eu dedicar mais atenção, mais investimento aos outros museus que eles poderiam prejudicar o resultado dos demais no resultado global que é usado pela Câmara Municipal no futuro. Aí eu fiz uma análise de sensibilidade, que é exigido, né, num artigo científico, e aí aumentou-se o grau de subjetividade, porque eu usei como para definir o peso a opinião dos decisores. Então, eu perguntei lá para cada um dos decisores dos museus. Qual pilar você acha mais importante? Lembrando que o pilar cultural ele não é muito comum que a gente se fale sobre desenvolvimento sustentável. Nós estamos mais acostumados a ouvir o pilar ambiental, social e o econômico. Mas nós colocamos essa inovação no projeto porque, na época, a Unesco já falava muito disso. E no contexto do museu, o pilar cultural, ele quer dizer a capacidade que o museu tem em prestar serviço para a sociedade. E essa foi, na opinião dos decisores, esse era o pilar mais importante, mas os resultados não se alteraram. Como pode ser visto no gráfico de Cannon, ele mostra ali que o museu, que é o A10, que é o Museu Nacional Ferroviário, ele só foi superado, houve uma superação pelo primeiro museu, que é o A1, mas e o Museu de Arte Sacra, que ele não houve superação nenhuma, ele sempre foi superado pelos outros participantes. Então, o resultado foi o mesmo, nós tivemos o mesmo resultado que nos mostrou que o Museu de Arte Sacra e o Museu Ferroviário, eles precisam de maior atenção na tomada de decisão sobre investimentos, uma maior atenção da Câmara Municipal para melhorar esses índices de sustentabilidade. O projeto, o método Electri 1, neste caso, ele serviu então para identificar quais museus apresentaram maior eficiência no contexto da medição do índice de sustentabilidade, né? E ele colaborou com informação para auxiliar nos processos decisórios. Muitas ações podem melhorar os serviços educativos do museu, melhorar o empenho financeiro, a equipe da rede de museus, assessorar a equipe que cuida do Museu de Arte Sacra. Então, são inúmeras ações que podem ser tomadas com base nesse resultado que nós tivemos. Bom, essas são as principais referências bibliográficas utilizadas. Eu agradeço pela professora doutora Sara Moreno Pires, que ela é muito envolvida, ela é da Universidade de Aveiro, ela é muito envolvida nesse assunto do desenvolvimento sustentável, na ONU e tal. E o professor Luiz Hernan, que é da USP, da FEA, que motivou eu a apresentar meu trabalho, um excelente professor, que é o responsável por essa disciplina. E a rede de museus de Famalicão, que lá em 2020 acreditou no meu projeto, que eu desenvolvi lá em Aveiro, né, e financiou e pôs em prática. E aqui eu coloco, se vocês tiverem interesse em conhecer o projeto, eu coloquei aí um QR Code para conhecer a publicação. Essa publicação até recebeu menção honrosa lá pela Associação Portuguesa de Museus. E é isso, agradeço pela atenção de vocês e obrigada. Vou finalizar a minha apresentação. Obrigada, Mariana. Ótima apresentação. Fiquei muito curiosa em conhecer mais. Eu até tirei uma foto aqui para dar uma olhada depois, no Obrigada. material. Vamos lá para o nosso último trabalho e depois a gente abre para as nossas discussões. Welton, com você. Será? Só eu implementar aqui a tela. Acho que eu estou apanhando aqui do compartilhamento. Agora sim.
Vocês me ouvem bem? O volume está ok? Sim, A Sim, gente ouve, mas não tá compartilhando ainda. ainda, né? Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? sim, Ele tá no modo de. Deixa eu só ocultar aqui. Ele está no modo de apresentação. sim. Sim. Ok. Eu vou começar aqui. Então, boa tarde. Meu nome é Welton. Eu sou mestrando em inovação tecnológica na Unifesp. Essa publicação ela é parte da minha pesquisa. Então, são coautores o, o professor orientador, o professor Matheus, e o professor co-orientador, o professor Fábio Magalhães, e o professor Antônio Ueta, o professor de uma das disciplinas que eu cursei no programa. Faço aqui uma breve apresentação pessoal. Eu sou formado em ciência da computação, em ciências contábeis, e tenho especialização em design instrucional para EAD e MBA em gestão de TI. Eu trabalho há 15 anos na saúde suplementar, sou analista de negócios no desenvolvimento de software de gestão para operadoras de planos de saúde e também 10 anos de atuação como docente em vários níveis, né, desde o fundamental até o superior, que é onde eu estou atuando atualmente. É, a, a pesquisa, a ideia essa pesquisa, ela veio de uma proposta do meu co-orientador, o professor Fábio. O professor Fábio, ele tem uma atuação muito forte ele é especialista em captação de recursos para inovação, e ele iniciou esse projeto no município de Sorocaba, de implementação das PICs no município de Sorocaba. As PICs, elas são práticas integrativas complementares em saúde, um conjunto, um rol de práticas terapêuticas que, como o próprio nome diz, elas complementam e não substituem a medicina tradicional. Então, são práticas, por exemplo, fitoterapia, yoga, acupuntura e várias outras. É, na literatura nacional, é, elas são conhecidas como PICs, porque elas foram regulamentadas com essa nomenclatura, mas na literatura internacional, o termo mais correto, mais adequado é terapias complementares. E aqui a gente tem uma distinção bastante clara, bastante fundamental. As PICs no Brasil elas foram regulamentadas com um rol de 29 práticas. Agora, terapias complementares na literatura internacional não tem uma definição da quantidade de práticas, porque a gente está falando aqui de medicina persa, medicina indiana, medicina chinesa e de várias outras práticas, e, né, de várias outras práticas regionais mundo afora. Então, a própria OMS, que é quem incentiva a implementação das PICs nos sistemas de saúde nacionais dos seus países membros desde a década de 70, a própria OMS ela não tem uma lista, um rol exaustivo de quantidade de práticas. É, então, por isso eu faço essa distinção, porque você faço uma pesquisa na literatura nacional, eu vi normalmente PICs, na literatura internacional a gente vai ver normalmente terapias complementares, né, uma tradução livre. E no cenário brasileiro, nós tivemos a PNPIC, que é o principal instrumento, é o instrumento que institucionalizou as PICs, ali no ano de 2006, inicialmente 5 práticas, e depois 2 expansões posteriores entre 2017 e 2018. É, nós identificamos na literatura, apesar de já ter o suporte legal com a publicação da PNP, que era em 2006, nós identificamos na literatura algumas dificuldades, algumas barreiras com relação à expansão das PICs nos municípios. De uma maneira geral, desigualdade, né, implementação desigual entre diferentes regiões e municípios do Brasil, barreiras de financiamento. Esse é um ponto crítico, crucial, que eu vou comentar do nosso estudo de caso que a gente fez em Sorocaba, que também foi um ponto crítico.
tem a resistência cultural. Muitos profissionais de saúde e, inclusive, pacientes olham com certa descrença para algumas dessas práticas todo um desarranjo, né, não um desarranjo, mas uma dificuldade, né, uma ausência de um arranjo político institucional que dê suporte para que esses gestores municipais, para que os gestores municipais conduzam a implementação das PICs nos seus municípios. Então, diante desse cenário, nós chegamos a uma pergunta central, né, a questão de pesquisa, que é como institucionalizar e sustentar essas práticas no SUS local, né, do município, especificamente no município de Sorocaba. Eu não fiz um esquema anteriormente, né, mas Sorocaba é um município de médio porte, né, no estado de São Paulo, aproximadamente 600 mil habitantes. É um município rico, né, tem uma receita considerável, tem indústrias, né, fortes no município. Então, ainda assim, para o município desse porte, ainda houve alguns entraves na questão de financiamento, que é o que eu discuto agora. Então, o caso em questão é o Projeto Saúde Ativa 2, que foi executado nos anos de 2023 e 2024. Ele consiste da implementação, da inclusão de práticas de yoga, pilates, fisioterapia, nutrição, integradas com os atendimentos de ortopedia e também exames de imagem. E aqui é interessante mencionar porque Pilates ele não está no rol das 29 práticas que foram expandidas ali em 2018. Então, ainda assim, é, essa prática, né, o Pilates, faz parte do projeto. Para essa primeira versão, o projeto ele teve um custo de 1.350.000, executado por emenda parlamentar municipal, e nós tivemos o principal instrumento legal no município, que foi a aprovação da PMPIC, a Política Municipal das PICs, né, das Práticas Complementares de Saúde, aprovada no ano de 2024, a Lei Municipal 13.068 de 2024. O estudo, ele é um estudo qualitativo, né, a metodologia qualitativa, descritiva e exploratória, é um estudo de caso. Então, como fonte, nós usamos a literatura científica e fontes documentais complementares, a própria lei municipal, os relatórios municipais da gestão e atas e comunicações oficiais do município. Período, como já mencionei anteriormente, 2023, perdão, o período de análise documental é de setembro de 2023 e fevereiro de 2025, e a principal inovação do nosso estudo é que nós integramos o modelo Steeple para análise dos resultados. O modelo Steeple ele é uma variação da análise PESTEL. Então, eu trago aqui um pouco adiante do detalhamento. Como resultados, então, nós tivemos a aprovação da legislação, isso foi o principal instrumento, foi o que permitiu que o município definisse diretrizes e fundos e medidas de financiamento. A lei aprovada, perdão, só um instante, deixa eu só silenciar aqui. Desculpa. A lei aprovada, ela garante que o financiamento ele é financiamento municipal. Tá? Nessa primeira versão, ela foi por emendas parlamentares, mas isso não entrou ainda, né? O financiamento ainda não entrou no escopo na lei orçamentária municipal. Então, a gente ainda tem um gap ainda e uma lacuna e que isso pode inviabilizar a continuidade desse projeto, dependendo, por exemplo, de uma troca de gestão municipal, por exemplo. O projeto ele foi construído, ele foi executado pela trabalho participativo entre gestores, parlamento e profissionais de saúde. E outro aspecto inovador também é que nós aplicamos princípios do Scrum. Scrum, ele é uma metodologia é, inicialmente, né, ela foi desenvolvida inicialmente para desenvolvimento de software, mas ele tem umas práticas de gestão ágil, só um modelo de gestão ágil, que nós conseguimos aplicar ali no município. Implementação operacional, nós tivemos a implementação das práticas, né, como já mencionado anteriormente, ginástica, yoga e pilates, integrado com as sessões de fisioterapia, nutrição e exames. O município ele também implementou o prontuário digital com software
gestão nas nuvens para controle dos pacientes. E como resultado, no período em questão, nós tivemos esses números: 2.880 sessões de fisioterapia, 840 de nutrição, de reflexologia, ginástica, pilates e de yoga. Um outro aspecto bastante marcante na implementação com licença, só um instante, por gentileza. Um outro aspecto bastante relevante nesse nosso projeto é que nós contamos com a participação ativa da população. Então, houve um incentivo que a população. Houve um incentivo para o engajamento nas redes sociais. Então, as sessões muitas das vezes eram filmadas, as sessões de ginástica, com divulgação nas redes sociais, para promover exatamente esse engajamento com a população. Aqui eu trago o modelo Steeple. O modelo Steeple, ele é uma variação, né, do Pestel, né, do modelo Pestel. Ele é um modelo muito mais associado à análise futurista, né, ao domínio dos estudos de futuro, que, de maneira resumida, ele é utilizado para fazer uma leitura contextualizada de um cenário, tanto de um cenário presente quanto de um cenário futuro, para uma projeção futura. No nosso caso, a gente fez uma leitura de um cenário presente, né, do cenário atual. Então, o STIPL, ele é um acrônimo, né, de social, né, então, nós tivemos um engajamento e um autocuidado da população, sobretudo com posts nas redes sociais. O tecnológico, apesar da gente ter implementado o Clínica nas nuvens, que foi o software em questão, a gente viu ainda alguma dificuldade de uma interoperabilidade com os demais sistemas da prefeitura. Então, isso é um ponto também que precisa ser desenvolvido, que precisa ser trabalhado nas próximas versões do Saúde Ativa. A questão econômica é uma questão crítica. O projeto, hoje, ele depende de emenda parlamentar. Então, apesar da legislação prever o financiamento do município, isso não está ainda detalhado, não está muito claro a questão orçamentária. Isso seja algo permanente e que não fique sujeito, por exemplo, a essas mudanças, né, da gestão municipal, por exemplo. Questão ecológica são práticas de baixo impacto, de baixo degradação ambiental mínima, né? Então, as PICs, de uma forma geral, elas são associadas ao uso sustentável de medicamentos de medicamentos fitoterápicos, principalmente, e menos medicamentos químicos, por exemplo, mais associados à medicina tradicional. E a questão política é legal, obviamente, para que o projeto ganhasse corpo, tivesse um aporte do valor que teve, a gente precisou de uma aprovação de uma legislação municipal. E questão ética, então, todo o cuidado referente aos dados do paciente. Então, por exemplo, na pesquisa a gente não trabalha com os dados de nenhum dos pacientes que tiveram atendimentos. Já caminhando aqui para o final, aqui na parte de discussão, esse projeto ele foi implementado inicialmente numa única unidade básica de saúde. A proposta é que nos próximos anos, à medida que a gente tenha que a gente tenha estudos de eficácia, por exemplo, o foco inicialmente foi de fato implantar né, e colocar isso em prática no município. Então, a gente tem oportunidades futuras, por exemplo, de entender melhor qual é a efetividade da implementação das PICs no município, qual é a economia de fato que essas práticas trouxeram. Há um ganho, por exemplo, de fato, né, para a saúde da população, há uma economia. Então, são ainda perguntas que a gente precisa responder para sustentar a ampliação desse projeto, do projeto, né, para gestões futuras. E, obviamente, aumentar o aporte de recursos, porque o recurso apresentado, a gente não tem ainda, nesse momento, uma análise quantitativa dos recursos, por exemplo, da aplicação dos recursos, mas para uma cidade de 700 mil habitantes ainda é um valor pequeno e a gente sabe que ainda tem uma margem de expansão muito grande, até mesmo pela quantidade de consultas e de exames que foram realizados. E, como eu falei, né, então são desafios, né, são perspectivas futuras.
tratar essa questão do financiamento estável, e isso é uma questão sobretudo política, e esse é um fator de risco, inclusive. A questão da interoperabilidade tecnológica, então a gente tem hoje o Ministério da Saúde investindo em, em práticas de integração e interoperabilidade, por exemplo, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a gente ainda não tem uma integração dos dados do prontuário com a RNDS, e, como eu disse, né, uma avaliação contínua de impacto, de resultado e de efetividade, sob o risco de ser só mais um projeto que começa e fica um tempo na gestão pública e acaba não tendo a continuidade. Aqui, algumas referências, né, tanto bibliográfica quanto de literatura, e eu agradeço a todos aí por acompanhar o trabalho. Estou à disposição para perguntas. Obrigada, Welton, parabéns. Nós tivemos aí 3 trabalhos excelentes aqui nessa sessão, né? Eu estava aqui refletindo sobre a área de artigos aplicados, né? A gente recebe diferentes temas, é diferente de quando você vai lá para a área de administração pública, que os trabalhos estão segmentados por temas, né? Então aqui a gente sempre tem muitos assuntos, né, sendo discutidos nas nossas sessões dos artigos aplicados. Mas dessa sessão especificamente, eu acho que uma linha transversal que conduz aí, apesar de serem trabalhos totalmente diferentes, né, é a questão dos recursos públicos, né? Eu já trabalhei com um curso de gestão pública há muito tempo, eu sempre brincava com os alunos, né? Porque assim, a gente, quando se trata de administração pública, a gente sempre tem problemas infinitos para dinheiro finito, né? Então, acho que desde o trabalho do Lucas, né, que traz essa questão, né, dos contratos, né, que é um grande gargalo que a gente tem, né? A questão de mensurar, né, indicadores para tomada de decisão para investimento, né? E agora você, Welton, com essa questão é, da necessidade, né? Que a gente precisa de muita coisa nas cidades, como você demonstrou e ficou claro a importância, né, dessas práticas complementares em saúde, mas que muitas vezes na briga orçamentária ali dos órgãos é difícil a gente ter, né, esse dinheiro destinado aí na LOA específico para algumas políticas públicas pela falta de visão, né, que os próprios decisores têm, né, das diferentes áreas, né? Então, assim, eu vou fazer aqui algumas perguntas, tá? E depois eu abro para você, Francisco. Eu queria, do Lucas, né? Eu achei bastante interessante seu trabalho, Lucas. Só não me lembro se é de um mestrado profissional ou não, se você comentou. E aí surgiu uma dúvida, se você tem alguma proposta prática para melhorar esse cenário de controle, né? Em relação as garantias, né, e aplicação de multas. Não sei, porque me parece, eu nem sabia sobre seguro. Me parece que, porque quando a gente fala da administração pública, é o mundo todo, né? Então, assim, é difícil a gente ter especialistas, né? E principalmente soluções bem aplicadas, né, aos problemas que a gente tem. Então, minha pergunta para você é se vocês têm alguma proposta prática, né, para melhorar esse cenário? Para a Mariana, eu queria, Mariana, que você. Eu fiquei muito curiosa em relação aos indicadores, né? Então, eu não entendi muito bem se esses indicadores, se eles são reflexo, né, dos objetivos de cada um dos ODSs, né? Só para entender melhor como é que foi feita essa construção. E eu achei bem interessante, né, a história do pilar cultural, porque é da natureza dos museus, né? Então, achei bastante interessante. E aí, Welton, de você, eu queria saber se você pesquisou outras cidades, que cidades que já implementam, né, esse tipo de política pública.
Então é isso. Quem quer começar? Vai ser, Lucas, com você? Vamos começar. Sim, foi de um mestrado profissional, em administração pública. Ao final, foi elaborado um produto técnico, né, em que foram realizadas, foram feitas algumas sugestões de melhoria, e as sugestões de melhoria foram o aumento da alíquota, né, do percentual da garantia, uma vez que o estudo ele trouxe que o percentual padrão ali de 5% não foi suficiente, e a própria lei de licitações antiga já permitia uma majoração até 10%, e a nova lei de licitações e contratos, ela permite até 30%, mas a nova lei, ela só permite até 30% quando são contratos de grande vulto, né, que são valores ali acima de 200 milhões. Então, no objeto da pesquisa, só teve um contrato, né, que teve esse valor, né, acima de 200 milhões. Mas no âmbito da administração pública, ali como um todo, como eu analisei só uma superintendência, né, teve só um contrato, mas com certeza, no âmbito da administração pública ali, nacional, né, com certeza essa questão aí pode ser melhor utilizada pelos órgãos públicos, né, no sentido de majorar esse percentual. Então, foi sim elaborado um produto dando essa sugestão. Uma outra sugestão que foi feita para a autarquia foi melhorar os mecanismos internos de procedimento de apuração de responsabilidade. A gente verificou que houve uma demora em todos os casos. Nesse caso em que se obteve sucesso, né, na restituição do valor, teve ali uma demora de mais de um ano, né, para reaver, e a gente percebeu que teve questões internas ali que dificultaram. E eu verifiquei também que alguns casos houve o procedimento de apuração de responsabilidade, mas houve prescrição na hora de cobrar. A prescrição, para vocês terem uma ideia, ela ocorre 5 anos, né? O órgão público, a partir do conhecimento do fato, ele tem 5 anos para instaurar o procedimento para reaver esses valores. E aí, em algumas situações, a gente verificou essa situação de prescrição. Então, no produto técnico, a gente solicitou, né, a gente recomendou que fossem aprimorados os mecanismos internos no sentido de se evitar essas prescrições e no sentido de melhorar o tempo, né, de tornar mais célere, né, o tempo. Porque a gente sabe que a administração pública ela sofre com falta, né, de gente, de efetivo, né? E aí foi nesse Com sentido. certeza, sempre. Mariana? Então, os indicadores, eles foram feitos da seguinte forma. Na época, como era Portugal, nós fomos até lá existe um parâmetro regional, né, da União Europeia, que é feito pela Eurostat, que seria o nosso IBGE aqui no Brasil. E nós desdobramos. Cada ODS tem as metas. Aí nós olhamos para as metas e falamos, naquela meta, qual ação, qual atividade do museu, tanto atividade administrativa como atividade de atender o público, poderia resultar em algo que poderia colaborar. Lembrando que lá na Eurostat eles dão alguns exemplos de atividades, de movimentos que poderiam colaborar com aquela meta. Então, nós usamos essa referência. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu até abri o material, que de cabeça são muitos indicadores. Então, por exemplo, o ODS 1, o museu assumiu que ele poderia colaborar com a meta 1.5, que seria aumentar a resiliência dos mais pobres em situação de maior vulnerabilidade. Nesse contexto, o que os museus podem fazer? Pode ir atrás
de grupos na cidade que vivem em situação de vulnerabilidade, promover que eles vão até o museu, ou algum programa de promover agricultura familiar, tal. Então, são várias ações. Então, nós fomos lá até a Eurostat, nos desdobramos as metas e definimos os indicadores. Legal, isso é minha curiosidade, tá? Que eu podia acessar no material, mas eu já fiquei curiosa, então eu já queria saber. Ah, Welton, Ah, sim. Professora, sua pergunta foi de quais exemplos de outras cidades que tenham implementado, né? No escopo desse trabalho especificamente, nós não fizemos essa pergunta, né? Mas, como eu disse, essa pesquisa ela é parte maior, né? Ela é parte de uma pesquisa mais ampla da dissertação de mestrado. Sim, no mestrado a gente identificou, sim, são vários outros municípios no Brasil. Não tem um número agora de cor, mas é, vagamente eu lembro de algo mais de 1.000 municípios. Eu posso dizer assim o número, né, por cima, porque essas práticas. Então, por exemplo, o município ele adota ali alguma prática, por exemplo, de fitoterapia, por exemplo, já é uma PIX, já é uma prática, né? Então, do rol de 29 práticas, não encontrei nenhum município que aplicasse todas as 29, mas algumas ali se sobressaem, né? Então, mas assim, cidades que eu lembro de fato que tem cases que eu durante a pesquisa vi foi Belo Horizonte e Florianópolis. Então, são dois casos específicos. Mas como eu disse, não, o foco nosso foi especificamente esse estudo de caso em Sorocaba. E a intenção, de fato, a pesquisa ela ainda está em andamento, né? Então, eu ainda não defendi, mas a proposta é seguir no doutorado e seguir com a pesquisa no doutorado, e aí, possivelmente, a gente vai trazer, vão surgir mais perguntas e, obviamente, mais respostas. muito bom. A minha curiosidade é porque assim, né? Até para eu vi que não tinha aqui tem alguém. Ah, Mariana, acho que o seu microfone está ligado, tá dando um retorno aqui, obrigada. Eu vi que não tinha aqui, mas eu imaginei que você tivesse esses cases, né? E é interessante até para a gente olhar, né? Para a gente que é pesquisador, você olhar para esses casos de sucesso, né? Então, assim, é um tema muito relevante, porque assim, a gente ainda trabalha com uma visão de saúde muito de cuidado paliativo, né? Então, essa visão de saúde tem um impacto muito forte, né, nas políticas públicas. E eu vou dar uma olhada aqui, achei também bastante interessante as ferramentas, né? A aplicação do Scrum aí no contexto desse projeto, muito bom. Francisco, vou deixar você fazer perguntas também, porque eu falo muito, gente. Oi, boa noite. Na verdade, eu não tenho perguntas, eu só tenho aqui algumas colocações que eu anotei aqui, vendo, começando aqui assim, tá na tentativa de tentar, a tentativa, né, de tentar contribuir, sendo redundante já, com o trabalho dos pesquisadores aí, mas do Lucas, né? Eu vi lá que, na parte do referencial teórico, né, eu penso que ele possivelmente pretenda, né, submeter algum periódico. E aí, talvez a parte de referencial teórico, né, ela precisa ser um pouco mais desenvolvida, assim. Eu não sei se ele é da área de direito, mas as citações, assim, focam muito na legislação e tudo, mas eu acho que tem uma revisão de literatura que pode ser abordada, né? Vários caminhos são possíveis, né? Mas, por exemplo, né, sobre contratos, né? Contratos, né, na administração pública. E aí tem a abordagem lá do Oliver Williamson, né, o economista, de comprar ou fazer, né, esse dilema, comprar ou fazer, da Eleanor Ostrom também, entre Estado e mercado, né, na provisão de bens públicos, né, ou de algum serviço público.
né? No caso lá do DENIT que ele estudou, né? Os contratos no Ceará. Então, assim, é uma sugestão, né? Talvez ele possa ver essa teoria dos contratos, né? E ir mais para esse lado da teoria, né? Para pegar esse gancho do referencial teórico para subsidiar os achados que ele tem na pesquisa dele, né? E, Lucas, é uma sugestão, né? Vendo aqui na minha limitação também de abordagem e tudo, né? E vindo aqui para o trabalho da Mariana, é interessante, ela trouxe cultura lá dentro do desenvolvimento sustentável, que inclusive e nas sites lá, né? Cultura é um dos termos que ele coloca, né? É social, econômico, ambiental, cultura, territorial. A noção de desenvolvimento sustentável, quando foi em- empreendida lá na década de 70, né, por aí, era até mais ampla, hoje está mais restrita, econômico, social, ambiental. Parece que isso dá conta de tudo, mas não, né, tem outras coisas, né, e que o econômico, social, ambiental não comportam, e a ideia, né, da Mariana de pesquisar sobre isso e trazer um pilar da cultura ficou muito interessante, né? A cultura também como um pilar, né, do desenvolvimento sustentável. E catando, né, tentando retirar dos ODS lá quais são os objetivos que refletem esse pilar, né, cultural. Só uma observação, não tenho nem uma sugestão assim de cara assim, o trabalho, só observando essa coisa interessante de colocar um pilar da cultura no estudo. Foi bem legal, bem interessante. Aí, e indo para o trabalho do Elton, né, sendo sucinto aqui, eu acho que também a parte de revisão de literatura, referencial teórico, eu acho que um caminho bom, o Elton e os demais autores, é ir pela governança multi-stakeholders, né? Eu acho que tem vários, município, governo federal e outros atores que de repente eu pensei aqui, no Ceará, por exemplo, né, não é dentro do programa PIX, né? Mas aqui, por exemplo, Corpo de Bombeiro, ele desenvolve atividades, né, de Corpo de Bombeiro Militar, desenvolve atividades de. Só o meu que travou, gente. Não, aí Acho que o parou. Francisco travou. Hum. Deve ter caído a internet. Foi. Ah, Ô, enquanto. Vamos ver se ele volta, só para não perder aí o fio da meada. Eu ia só Sibeli, comentar. Oi? então vou fazer uma observação que esse projeto meu foi aplicado aqui na cidade de São José dos Campos, Vale do Paraíba, onde eu moro, também nos museus daqui. Só para fazer essa Ah, que observação. Eu bacana. vou colocar o link aqui do guia porque também nós, com base nisso, nós fizemos um guia de boas práticas para os museus, né? Poder tomar na sua rotina as ações para melhorar o seu índice. Eu vou mandar aqui no chat para você tiver interesse de ver, dar uma olhada. Claro, quero sim. Eu achei, quando você começou a falar, né, e você fez a sua pesquisa em Portugal, eu achei bem interessante. Eu fiz um artigo sobre as dimensões de sustentabilidade, uma discussão sobre as dimensões de sustentabilidade do SACS, né, e tem uma dimensão que é a dimensão é, ambiental, mas não no sentido de meio ambiente. Nossa, faz Ecossistêmica, tanto tempo esse artigo. Ah, você travou, Francisco. ecossistema, ecossistêmica, né? A dimensão. Na É, verdade, ele fala sobre a distribuição espacial mesmo, né, do território, né? Então, assim, e é uma dimensão. Esse meu artigo eu fiz com uma prima minha que é arquiteta, né? Era arquiteta.
a dimensão esquecida da sustentabilidade, né? Porque assim, pouco se discute sobre essa questão da distribuição espacial do território, né? E Portugal tem essa coisa bem interessante, pelo menos, né, os lugares que eu conheci, que tem uma distribuição espacial melhor que a nossa, né? Sem essas grandes concentrações, de cidades, né? Cidades muito grandes. Então, assim. Essa dimensão é bem interessante de se pensar também. Continue, Francisco. Termine seu raciocínio. Eu acho que eu tinha terminado, né, falando para o Elton, né, sobre a discussão sobre a governança multi-stakeholders, né, envolvendo diversos autores que participam do fomento, né, da promoção dessa política aí de integrar, né, oferta de serviço na área de saúde. E sobre os sites, né, Ignacio, sites que você estava falando, né, o território realmente, né, é um das dimensões que ele coloca, território, cultura, e bem expande bem, né, a ideia. Que tem Território, sido cultura reduzida, e né? instituições, né? Que é a E, sexta, né? Então, você tem essa questão da sexta dimensão, que são as instituições. mas é isso, Pessoal, parabéns. pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, pergunta para os colegas? Eu gostaria só do professor Francisco, a gentileza que eu acabei que eu não consegui anotar, das sugestões que ele falou, né, do referencial teórico. É sobre contrário. Eu sou da economia, então eu peguei aqui o pessoal da economia, o Oliver Williamson, né? O Oliver Williamson, ele discute esse dilema sobre comprar ou fazer. Por exemplo, toda essa discussão do DENIS poderia estar. DENIS poderia fazer, ou ele pode fazer ou pode comprar, né? O serviço que ele oferta. E também se tem a Eleanor Ostrom, né? Que também, né, discute isso, né? O Estado versus mercado, né? Dentro da discussão sobre governança, né? Como é que isso se dá? Oliver Williamson e a Eleanor Ostrom. É apenas uma possibilidade, né? Você também pode buscar outras possibilidades assim de abordagem teórica, mas eu acho que se você fundamentar mais teoricamente, sim, isso, né, enriquece bastante o que você já tem em mãos. E especialmente talvez isso seja uma cobrança, né, no, dos revisores, dos editores de periódico, né? Hum, Obrigado, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu gostaria de fazer uma Não? pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os meus colegas que apresentaram. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim, Sim. sim. Eu queria perguntar para o Lucas, né? É, assim, eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou do interior, né? Cresci no interior de Minas. E durante muitos anos eu sofri com obras ali de pavimentação asfáltica ali na cidade que eu morava, cidadezinha pequenininha, e aquilo era triste, né? Então a gente via ali, passava-se uma eleição, eram 8 quilômetros, vinha outra eleição, mais um pedacinho, e durante ali acho que uns 15 anos foi o tempo que a gente gastou para ter a ligação asfáltica da cidadezinha que eu morava para a cidade um pouco maior. E aí eu, assim, nesse contexto, eu queria perguntar se, não sei se você viu também no trabalho, mas se as empresas, né, nos casos específicos em que ocorre a falha, né, que eu vou usar de uma maneira simplista a quebra de contrato, né, tem um perfil de empresa, são empresas grandes, empresas de médio porte, de pequeno porte, e depois, o que que acontece com essas empresas quando elas são, de novo, notificadas, né, no sentido mais simplista, tá? Não sei se a palavra correta é essa. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, tá, Lucas? E depois também, se der tempo, né, para a Mariana, né? Eu também gostei muito dessa parte do pilar cultural, né? Se tem algum indicador de mensuração de mensuração do pilar cultural, né? Como se tem alguma forma de medir ali o nível de adequação do pilar cultural.
especificamente no caso de museus. Obrigado. Opa, deixa eu começar então. Você fez, recapitulando duas perguntas, né? O perfil da empresa e o que acontece, né, com ela. O perfil da empresa, a gente não conseguiu assim identificar no caso de tudo, né, o perfil, né? Se era pequena ou se era grandes empresas. O que eu percebi é que essas empresas, elas meio que se repetem, né? A gente percebe que no Brasil existem ali um grupo de empresas, não existe uma grande variedade de empresas que fornecem esse tipo de serviço para o Estado. Então, elas meio que vão se revezando nas licitações, né? E aí pegam os contratos com o governo federal, com o governo estadual e municipal, né? Quando a gente tem ali uma licitação no âmbito federal, as exigências elas são maiores, né? Então acaba que geralmente, né, são empresas de médio, grande porte que pegam os contratos, né? Que acabam vencendo as licitações por conta das exigências, por conta do valor e por conta da complexidade. E aí, quando elas infringem, quando elas passam por alguma situação ali de penalidade, como eu mencionei no estudo, existem vários tipos de penalidade, né? Então, a depender da complexidade ali do problema. Ela pode sofrer uma advertência, ela pode sofrer uma suspensão de licitar, ela pode receber uma multa e ela pode receber também um impedimento. Então, o que que acontece? Se for, dependendo da complexidade, eles for algo mais grave, além da multa, né, além de ela ter que reaver os valores aos cofres públicos, ela não vai poder ficar sem contratar, ela vai poder ficar sem contratar com a administração pública durante 8 anos, por exemplo. Então, essa é uma das possíveis penalidades. Quando a empresa, quando a administração pública ela aciona judicialmente e não consegue reaver esses valores porque a empresa fechou, a empresa foi à falência, então é feita a descaracterização da personalidade jurídica e aí essa obrigação de ressarcir o erário acaba indo para os sócios, né, das empresas. Então, existe essa possibilidade também, né, de atingir ali o patrimônio dos sócios dessas empresas. Agora, o que acontece na prática é que, infelizmente, as empresas elas acabam, né, se há uma falência ou se há uma situação dessa, elas acabam abrindo outros CNPJs, né, o que fica difícil no âmbito do arcabouço legal e jurídico atual é coibir, né, com essas situações. A gente percebeu que precisa, sim, melhorar a questão da legislação, a questão das penalidades e o legislador precisa também estar atento para que essas situações sejam coibidas, né? Obrigada, Também. Lucas. Mariana. Então, Welton, como eu disse, o pilar cultural, no nosso contexto, nós queríamos verificar, medir, né, entender o quanto a capacidade da instituição em responder aos ODS, né? A robustez da ação dela diante da sociedade, né? Então, nós consideramos, por exemplo, no contexto cultural, nós ficamos muito entre aqueles ODS, o 16 e o 17, que eles estão mais vinculados à análise institucional mesmo. Ou seja, o que nós medíamos, por exemplo, é ver se havia um vínculo do setor cultural com a sociedade, se havia algum tipo de orçamento participativo, se havia transparência
né, nos investimentos, né, no que quanto se ganhava da Câmara Municipal, porque a maioria dos museus lá em Portugal tem muito museu, principalmente lá em Famalicão, que são fundações. E elas recebem aporte financeiro da administração pública. Então, medir a transparência. Então, são essas questões que nós colocamos como indicadores e para verificar a capacidade de investimento também, qual que era a regularidade de investimento no museu, tanto a administração pública quanto a administração do museu, quanto que se colocava de investimento lá, esse investimento ia para onde? Ia prioritariamente para a conservação do museu, ou era dividido de forma igual para definir serviços educativos e tal. Então, são essas questões que estão ali também, a questão de corrupção, de cargos, né? Então, essas questões. Então, nós ficamos atrelados, o pilar cultural, muito nas metas do ODS 16 e 17, que tratam mais dessa questão de institucionalidade, né? Da ação institucional para responder aos ODS, a questão de compliance, de transparência, né, de investimento, de corrupção, esse tipo de coisa. Que eu acredito que é importante, porque isso gera impacto nos outros, porque se a instituição não age de forma correta, pode ser que ela não esteja respondendo muito bem aos ODS, às outras ações que ela deveria exercer de forma correta, porque existe um problema ali institucional, organizacional na gestão de recursos, de gestão de recursos humanos e tal. Então, e isso foi até meio um pouco polêmico, eu até coloco aqui que nós tivemos problemas para publicar. Nós fizemos uma segunda medição, a primeira medição foi publicada, e apesar de não ter resultados que são polêmicos, nós sofremos uma censura esse ano. A administração pública de Famalicão não permitiu a publicação dos resultados, dos segundos resultados, e não havia nada muito diferente. A única coisa que houve de diferente é que os resultados não se alteraram, apesar da força-tarefa que foi investida para melhorar, não houve muita mudança. Eles continuaram fazendo o que já fazia, mas o que foi assumido como compromisso para desenvolvimento do território não aconteceu. E aí nós tínhamos até programado agora, dia 28 de outubro, a, eles iam lançar o Guia de Boas Práticas e os resultados da segunda medição, e foi tudo cancelado de última hora, eles tiveram que fazer, porque eles sempre fazem isso para comemorar o aniversário da rede de museus, infelizmente. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, a professora Sara, que trabalha muito com essa parte da ONU, ela falou: olha, é possível que isso aconteça no meio do seu trabalho, que ele seja interrompido. Mas eu acho que a gente já tem um material muito interessante para fugir desse contexto de nós somos sustentáveis, mas a gente tem que entender o que gera o desenvolvimento sustentável, o que eu faço, o que o museu faz que gera o desenvolvimento sustentável, né? Acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Com certeza, é curioso, né? Eu fiz um projeto em Portugal fui para Portugal em 2015. Eles não tinham sustentabilidade na grade curricular do instituto que eu visitei. E aí eu nunca investiguei o porquê, né? Mas a gente ainda tem muito que avançar, né? A gente está vendo aí agora acompanhando a COP, né? E a gente vê o quanto que a gente precisa avançar em várias áreas, né? Quando se trata de sustentabilidade. Pessoal, o nosso tempo está encerrando aqui, né? Então, quero agradecer em nome do SEMEAD, em nome do professor Ricardo, que coordena comigo o tema, do professor Adilson, que é o coordenador de artigos aplicados também, a participação de todos vocês aqui no SEMEAD. Desejo aí que os trabalhos de vocês evoluam, né? Sejam publicados quando, né, estiverem prontos para serem publicados. O professor Francisco, muito obrigada, nosso assessor de sessão. Foi um prazer estar aqui, aprendi muito com vocês hoje. E espero ter contribuído aí de alguma forma também. Obrigado, professora. Parabéns pela moderação. Parabéns aos pesquisadores aí, Elton, Mariana, Lucas.
Ah, e uma coisa importante, gente, eu deixei o link aqui para vocês fazerem a avaliação da sessão, tá? Então, vou pedir para que todos façam a avaliação, por gentileza, da nossa sessão, tá bom? Tenha uma ótima noite. Obrigada, Obrigado. Sibeli. Obrigada. Até Tchau, tchau, mais. pessoal. Até Obrigado, mais. professores, obrigado, colegas. Tchau, Até tchau. mais.